pessoal, tudo bem? A história da Igreja Batista Nacional é uma história linda, fascinante. Eu, particularmente, sempre que rememoro tudo que ocorreu e tem acontecido, me traz uma grande alegria, porque a gente percebe a semelhança do movimento missionário que nasceu em Jerusalém, Antioquia e se espalhou pelo mundo e chegou aos nossos dias. Os batistas iniciam no mundo por ocasião do movimento separatista ocorrido na Inglaterra, logo no início, ali no ano 1605, 610 por aí, começa o movimento separatista, porque a igreja anglicana era a igreja oficial, havia gerência do Estado em cima da igreja. Então, esse movimento separatista está baseado em três pilares principais. O primeiro é justamente a separação da igreja com o Estado. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado. O segundo é o batismo livre, o batismo não do recém-nascido ou incorporado ao Estado pelo batismo, mas o batismo por iniciativa pessoal. Cada cristão que decidir, que reconhecer a sua fé em Cristo, livremente ele se encaminha para o batismo. E o terceiro pilar é a autonomia da igreja local no livre exame das Escrituras, não só da própria igreja local, mas cada cristão ter a liberdade de examinar as Escrituras e, dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, conduzir a sua própria vida. Então esses são os três pilares que deram início ao movimento separatista e em 1609 é fundada a primeira igreja na Holanda, a primeira igreja batista. Logo em seguida retorna para a Inglaterra e ela foi fundada na Holanda por ingleses que foram perseguidos na Inglaterra e se refugiaram ali por causa da fé. Alguns voltam e fundam a Igreja Batista na Inglaterra e a Igreja Batista então começa esses projetos missionários através das convenções ou associações. Expandem pelo mundo com esse projeto missionário. Os batistas chegam no Brasil em 1882 com o casal Begbie, que se estabeleceram em Salvador e lá fundaram a primeira Igreja Batista no Brasil. É bom lembrar que antes desse movimento missionário, dessa data que eu mencionei, houveram a chegada de alguns batistas aqui, mas não eram batistas que vieram para fazer a obra missionária e evangelizar os brasileiros. Eram batistas que vieram para implantar tipo colônias americanas aqui no Brasil. Tanto que a cidade americana, São Paulo, ela tem essa origem desses missionários. Mas eles não tinham muito essa ideia de estabelecer uma evangelização nacional. A outra fase que é importante ser mencionada é justamente essa expansão missionária a partir de 1882, começando na cidade de Salvador, na Bahia. De lá para cá, então, os missionários foram plantando novas igrejas pelo Brasil afora e no ano de 1914 eles chegaram no estado de Goiás e plantaram as primeiras igrejas, sobretudo na linha da Estrada de Ferro, na cidade de Catalão, na cidade de Ipameri e essas cidades aí da Estrada de Ferro aqui no estado de Goiás. Em 1938, já fundada a cidade de Goiânia, vem para cá, através da cidade de Ipameri, da primeira igreja batista em Ipameri, é fundada a primeira igreja batista de Goiânia, que é aqui no centro da cidade. Então, esse é o movimento batista que começa desde a Inglaterra, Holanda, vem para os Estados Unidos, chega no Brasil e que está espalhado hoje praticamente no mundo todo. Bem, em meados da década de 50, pastor René Pereira Feitosa era oficial do Exército Brasileiro e foi transferido da cidade de Ipameri para Goiânia. Ele era pastor na primeira igreja batista de Ipameri e aqui ele funda a quarta igreja batista de Goiânia. Daqui da quarta igreja batista de Goiânia que vai nascer o movimento de renovação espiritual no estado de Goiás. Nesse período, o pastor René Feitosa teve contato com a missionária Rosalie Appleby, que havia chegado no Brasil na década em 1924. Mas a partir da década de 50, ela começa com os folhetos Vida Vitoriosa, folhetos de poder,
E esses folhetos ela espalhava pelo Brasil todo, falando de uma vida mais profunda com Deus, de uma vida mais santa, de uma vida direcionada pelo Espírito Santo, e incentivava a busca pelo avivamento, por uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. E esses folhetos alcançaram muitos pastores, começar pelo pastor José Rego do Nascimento em Belo Horizonte, depois o pastor Enéas Tonini em 58 na cidade de São Paulo, pastor Rosivaldo de Araújo no Nordeste, e vários pastores são alcançados. E aqui no estado de Goiás, o pastor Renê Feitosa foi alcançado por esse movimento de avivamento, de renovação, e a igreja, a Quarta Igreja Batista, então, inicia-se nesse processo de renovação espiritual. Nesse período, várias igrejas são convidadas a deixar a Convenção Batista Brasileira, e no rol dessas igrejas estava a Quarta Igreja Batista de Goiânia, pastoreada pelo pastor Renê Pereira Feitosa. Essas igrejas que foram convidadas a deixar a Convenção Batista Brasileira, a princípio eles não queriam criar uma nova convenção, porque esse movimento alcançou não só os batistas, mas os presbiterianos, metodistas, enfim, as igrejas históricas foram alcançadas. Mas a liderança do movimento, desde o início, sempre foi dos batistas. Então, essas igrejas reuniram numa associação missionária chamada AME, Associação Missionária Evangélica. Só que nos 2 primeiros anos, aqueles que eram metodistas, que eram presbiterianos, foram se separando do movimento e criando as suas próprias associações convencionais ou missionais. Então, o que ocorreu foi que em 67, as igrejas batistas se reuniram em Belo Horizonte e decidiram criar a Convenção Batista Nacional. Então, no dia 16 de setembro de 1967, na cidade de Belo Horizonte, 21 igrejas batistas reunidas de algumas cidades do Brasil, decidiram criar a convenção. Nesse dia, participa da reunião o pastor Gilberto Viegas Fernandes, que era, na ocasião, já o pastor aqui da Quarta Igreja Batista de Goiânia. E ele é que impetra a bênção apostólica. E a Quarta Igreja faz parte das 21 igrejas que fundaram a Convenção Batista Nacional no Brasil. Nesse período do movimento de renovação, antes da fundação da convenção, o pastor Gilberto assume o pastorado aqui da Quarta Igreja, mais ou menos em 65, porque o pastor Renê Feitosa teve que atender a convocação da convenção para ajudar no projeto de formação de novos pastores para o campo missionário, pastores e missionários e missionárias. E ele tinha se encaminhado para Belo Horizonte. Então, o pastor Gilberto assume a igreja e a igreja funda a primeira congregação no setor sul. Logo em seguida, o pastor Eduardo Chiloá, que era membro dessa igreja do setor sul, fundou no centro de Goiânia, em 1974, a Igreja Batista Central de Goiânia. E no mesmo ano de 1967, um grupo de irmãos da primeira Igreja Batista de Anápolis, por conta desse movimento de renovação espiritual, saíram da igreja e fundaram a Igreja Batista Central de Anápolis. Esse grupo foi apoiado pela primeira Igreja Batista de Brasília, que era, na ocasião, pastoreada pelo pastor Elias Brito Sobrinho. Então, nesse período que vai de 67 a 1982, onde a gente não tinha uma associação missionária no estado de Goiás, nós tínhamos apenas essas 4 igrejas, que vai até 1982. A Quarta Igreja Batista de Goiânia, a Igreja Batista do Setor Sul, a Igreja Batista Central de Anápolis e a Igreja Batista Central de Goiânia. Essas 4 igrejas, nesse período, todos os vocacionados que elas tinham eram enviados para Belo Horizonte para estudar no nosso seminário lá, ou então para outros seminários, como por exemplo o Betel Brasileiro, na cidade de Paraíba, onde muitos daqui foram para esses seminários. Então, com isso, esse período, até 1982,
Nós contribuímos muito com a expansão missionária no Brasil e fora do Brasil, através desses vocacionados que daqui foram enviados para esses locais e de lá eles foram para outras regiões ou permaneceram naquelas regiões para onde foram estudar. Pouquíssimos retornaram para o estado de Goiás. E esse é um período importante de ser salientado, porque foi um período onde as igrejas de Goiás contribuíram de forma significativa para a expansão missionária no Brasil de modo geral e até fora do Brasil, enviando pessoas daqui para essas regiões para estudar e para serem pastores, missionários e missionárias.